Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Donald Trump voltou atrás naquela medida em que ele obrigaria estudantes estrangeiros a deixar o país e concluir os seus estudos remotamente. Por que que o Donald Trump deu esse passinho atrás, Barão? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, todo mundo no Brasil, por causa da enorme repercussão que teve aqui nos Estados Unidos, da pressão envolvendo as faculdades, as principais faculdades americanas, cito aqui duas, a faculdade de Harvard, também o MIT, e mais de 100 faculdades americanas, e depois, na sequência, 17 governadores que também foram lá e entraram na justiça contra o governo federal, contra essa decisão do governo federal. É curioso, né, Megali, essa história que eu estou aprendendo ainda um pouco dessa realidade aqui dos Estados Unidos. Não é que eles vão lá negociar com o presidente Donald Trump. Eles entram na justiça e ponto final. E aí, depois, a justiça vai, de alguma forma, negociar. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O governo acabou negociando com a justiça após o pedido, por exemplo, a ação da Universidade de Harvard e também do MIT. Era uma decisão que afetaria milhares de estudantes estrangeiros aqui nos Estados Unidos, centenas de estudantes brasileiros também. Eu conversei com muitos estudantes brasileiros, me mandaram mensagens ontem, a hora que o Trump acabou voltando atrás, dizendo, olha, vamos continuar vivendo por aqui numa boa. Alguns estavam 2, 3 anos cursando faculdade aqui nos Estados Unidos e teriam de uma hora para outra de mudar, porque a universidade onde eles estudam já tinha avisado que a partir da volta às aulas agora em agosto, setembro, as aulas seriam online. E assim deve ser uma realidade aqui nos Estados Unidos. Muitas aulas vão ser online, totalmente não presencial. E aí o presidente Donald Trump tinha anunciado essa lei, determinando que quem tivesse só aulas online não teria mais por que ficar aqui em território americano. E aí tem uma explicação que o Trump quer que as pessoas voltem à realidade, voltem à rotina, a economia volte a girar. Então ele estava pressionando as universidades para que voltassem às aulas normais, que as pessoas tivessem as aulas normais. E muitas universidades entendem que não há, nesse momento, essa possibilidade ainda por causa da pandemia. E por isso determinaram que as aulas fossem 100%, 50%, 30% online. O fato é que ele teve que voltar atrás, até porque tem uma outra questão econômica importante. Os alunos estrangeiros pagam mais caro pelos cursos nas faculdades, por exemplo, do que os alunos que moram, que vivem, que são aqui dos Estados Unidos. E isso também acabaria pesando, por exemplo, em bolsas que muitas vezes os americanos recebem. Então tem uma questão também por trás dessa história que se refere ao dinheiro, fora tudo que gira numa faculdade, dormitório, alimentação e por aí vai. Portanto, essa decisão do presidente Donald Trump que dá um alívio, finalmente, para muitos estudantes que estavam preocupados. O Barão, mudando completamente de assunto, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está vendo aí os campeonatos europeus acontecendo, alguns deles, né? A Liga dos Campeões, o Campeonato Carioca aqui no Brasil, o Campeonato Catarinense chegou a ser reiniciado. E é tudo, obviamente, meio sem graça, né? Porque esporte sem torcida não é esporte, vamos combinar. Tem mais cara de treino do que de jogo. E algumas soluções já foram adotadas para tornar o espetáculo mais interessante. Se não me engano, foi na China que colocaram bonecos de papelão. Você viu isso aí, Sheila? Uhum. Não cheguei a ver, nas não. arquibancadas, em cada um dos assentos, para, pelo menos para o jogador e para quem está vendo pela TV, terem a ilusão de que há uma torcida ocupando aqueles assentos vazios. Mais ou menos como o Panda que a gente viu sendo colocado em cadeiras de restaurantes para o pessoal não se sentir tão sozinho. Acho que foi na China também. O Panda de mentirinha. O Panda de mentirinha. Um urso de pelúcia. Os Um franceses panda, colocaram um ursinho de pelúcia. Essas coisas. Lá na Grã-Bretanha colocaram um áudio de torcida para os jogadores pelo menos se sentirem mais energizados. E teve um telão também. Um telão atrás com as imagens do torcedor. Isso. Né? Você já contou pra gente que a NBA volta logo mais com jogos todos no mesmo lugar, num grande complexo na Flórida. Isso nos deu a sensação de que teríamos jogos em ginásios quase escolares, né? Aquela coisa que você vai ver pela TV, tá você só ouve o barulhinho do tênis raspando no piso. Mas se tem alguém que manja de espetáculo televisivo e é capaz de nos surpreender com algo inovador, é o americano. Pô, os caras, para fazer um espetáculo,
especialmente para TV, são realmente profissionais. Existe alguma especulação de como é que vai funcionar a NBA? Como é que a NBA vai ser vendida para a gente, que vai estar acompanhando à distância pela TV, Barão? Então, a ideia, pelo menos até agora que saiu, é muito parecida com a que está acompanhando, por exemplo, no campeonato inglês. Os jogos devem ter aquele som de torcida de fundo. Não tem muito, por exemplo, no Brasil as torcidas ficam lá gritando, os cânticos do seu clube, né? Aqui não tem muito isso, tem mais aquela história da defesa e tal. Enfim, não tem muito parecido com a torcida brasileira. A informação que a gente tem, Megali, é que eles vão colocar assim um som ambiente de torcida, e que nas quadras, pelo menos isso estava sendo muito falado, vai ter escrita a frase Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, que foi o lema aqui das campanhas de protestos de rua. Então, por enquanto, a informação que a gente tem é essa, mas eu estou curioso para saber também por que você tem toda a razão. Eles sabem fazer espetáculo, então a gente vai saber isso a partir do dia 30 desse mês, quando os jogos voltam a ser disputados nessa bolha em Orlando. Teve muito jogador que pulou o muro lá, viu, Megali? Acabou furando a bolha. Como é que fala Renato Gaúcho em inglês? Ô, Barão, É quase isso. essa ideia dos bonecos foi muito engraçada, né? O Barão lembra, óbvio, era repórter naquela época, de quando a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, começou a usar os Ricardões. Lembra dos Ricardões, Barão? Lógico. Eram manequins. Bonecos, né? Vestidos com o uniforme da CET. E eles colocavam esses bonecos na marginal e no começo funcionava. Funcionou. Porque a pessoa via lá, ih, rapaz, tem um agente ali, eu vou dirigir mais devagar, não tinha radar. Até que todo mundo percebeu que aquilo era um boneco e aí acabou a eficácia do Ricardão. O Ricardão foi deixado de lado. E muita gente nos Estados Unidos, eu me lembro, quando criaram aquelas carpools, que são as faixas em que você só pode circular com 2 ou mais pessoas, começaram a andar com boneca inflável. Sabe aquela boneca inflável com a bocona aberta? O manequim, os caras começaram a andar com esses bonecos no banco do passageiro. Porque tem malandro em todo lugar. Malandro é malandro mesmo, né? Não importa o CEP. Vamos ver como é que a NBA vai se virar. Eu tenho certeza que o que der para ser feito vai ser feito para que pelo menos o espetáculo seja mais interessante para quem está acompanhando via televisão. Estamos na expectativa. Qual a data mesmo, Barão? Dia 30 é a volta, 30 desse mês, e a gente vai voltar a transmitir os jogos na tela da Band. Então que legal. Pode se preparar que vai ter jogos da NBA de volta na tela da Band. Bacana, meu irmão. Barão volta daqui a pouquinho com a Carla Bigato às 11 horas da manhã no Band News Station. Até! Tchau, Megali. Tchau, Sheila. Até mais tarde, Carlinha. Beijo, Barão. Hoje tem a Dora Kramer, hein?